Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 da nossa revisão Java Fácil. Na aula passada nós criamos dois arquivos Java, um com o método principal public void static main, né? Public static void main, onde nós criamos um objeto chamado objeto, a partir da classe exemplo, instanciamos o objeto com a nossa classe exemplo e depois atribuímos valores manuais aos atributos dessa classe e mandamos escrever na tela. Certo? Hoje nós vamos novamente revisar a mesma coisa e eu vou fazer de novo os dois exemplos que eu fiz da aula anterior, só que com outro exemplo que inclusive foi visto em sala de aula. Então, novamente, vou criar um novo arquivo de classe, clicando com o botão direito em cima do pacote Java Fácil, depois New Class. Vou criar uma nova classe e vou chamar de Java Fácil 02. Então, como é um nome de classe, tem que ser obrigatoriamente com a inicial maiúscula. Esse primeiro arquivo de Java, né, de classe que eu vou criar, eu vou precisar do método public static void main. Então, eu vou já deixar marcadinho aqui. Finish, está aqui. Criamos o nosso método com a nossa classe com o método principal. Tá aqui o meu método principal chamado de main. Agora, eu vou criar um outro arquivo Java chamado de bolo. Eu vou chamar de bolo. Criei, tá aqui a minha classe bolo, e na minha classe bolo eu só vou criar os atributos do meu bolo que eu quero que tenha. Então, a primeira coisa, nome do meu bolo, tipo string. A segunda coisa é a quantidade, int, quantidade de bolos que eu vou querer criar na minha classe, né? Depois, tipo cobertura. Que mais? Eu vou criar também do tipo double o peso do meu bolo, porque ele pode ser um bolo bem pesado, né? Que vai conter bastante coisas, né? Aqui nós criamos exatamente 4 atributos: o nome do bolo, a quantidade de bolo, o tipo de cobertura e o peso. O tipo de cobertura pode ser chocolate, caramelo, leite condensado. Então eu coloquei só o tipo de cobertura. Eu vou criar mais um também do tipo string e chamar de recheio desse bolo. Tá? Então, esses aí são os atributos que eu quero que a minha classe bolo tenha. Salvei as alterações com Ctrl S. Vou voltar na minha classe que contém o método main para criar agora um objeto do tipo bolo, ou seja, do tipo da classe que eu acabei de criar. Perceba que nós estamos trabalhando sempre com um método, uma classe com o método principal e outra classe com os atributos do que eu quero criar a partir do meu objeto, né? Então, aliás, a partir da minha classe. Então, eu vou criar agora o meu objeto da minha classe bolo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o nome da classe, bolo. Vou chamar esse objeto de novo bolo. Bolo. Chocolate. Pronto, chamei o meu objeto de bolo de chocolate. Vou instanciar agora esse meu objeto para dizer que ele vai receber os atributos da minha classe bolo. Pronto, coloquei a palavrinha reservada new. Abri e fechei parênteses, ponto e vírgula. Acabei de instanciar o meu objeto. Agora eu vou atribuir a esse objeto todos os atributos da minha classe que eu declarei previamente nela. Então, se eu colocar o nome do objeto, bolo chocolate, ponto, o nome dele, bolo chocolate integral. Light. Acho que light não é assim não. Não, só bolo de chocolate mesmo. Bolo de chocolate, ponto, o peso a quantidade. Eu vou querer 2 bolos de chocolate. Então eu vou colocar igual 2, porque é do tipo int. Bolo chocolate, ponto, peso. Esse bolo vai pesar 2,5 kg. Bolo chocolate, ponto, recheio. Quero o recheio de leite condensado. Ponto e vírgula. E o último atributo, bolo chocolate, ponto,
O tipo de cobertura, eu vou colocar caramelo. Observe que sempre que eu acesso um atributo da minha classe, o autodescritor da própria IDE já mostra o tipo, se é string, se é int, se é double, tá? Portanto, nesse nosso novo exemplo aqui de como se cria uma classe e atributos dessa classe para atribuirmos ao objeto, foi feito novamente, né, com a classe bolo e o objeto bolo chocolate. Agora nós vamos escrever, né, cada atributo desse. Nome do bolo, sinalzinho de mais para concatenar, bolo, nome do objeto, né, bolo chocolate, ponto nome. Quantidade, vou colocar aqui bolo chocolate, ponto quantidade. Peso do bolo, novamente o nome do objeto, ponto, o nome do atributo, peso. E o último atributo, que é o tipo de cobertura, né? Tipo de cobertura. Perceba que eu coloco um espaçozinho após a aspa dupla, antes, né? Da aspa dupla, para não ficar tudo colado no nomezinho, né? Então eu coloco aqui o nome do objeto, ponto, tipo, cobertura. Então aqui nós colocamos todos os atributos do nosso bolo já, após atribuirmos tudo manualmente ao nosso objeto, tá certo? Então perceba, onde eu fiz isso? Dentro da minha classe principal, Public Static Void Main. Mas onde foi que eu criei os atributos da minha classe bolo em um outro arquivo Java na classe bolo? Tá aqui o nome dos atributos da minha classe bolo. No meu programa principal, onde eu contenho o método main, eu apenas instancio esse objeto com o nome da minha classe, atribuo os valores a esse objeto com o nome dos atributos da minha classe e depois mando escrever na tela. Então, esse é o nosso programinha simples. Ctrl S para salvar, Ctrl F11 para executar. Tá aí o nosso programinha Java rodando fazendo o usufruto aí apenas dos atributos da nossa classe, ok? Essa foi a nossa aula 2. Na nossa aula Java Fácil 3, nós já vamos trabalhar com métodos com parâmetro e sem parâmetro construídos na nossa classe. E vamos usar esses métodos na nossa classe principal. Tá certo? Pessoal, é isso. Obrigado. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.